Falou comigo quando eu passei por esta prova. Aleluia. Em Lucas, capítulo 1, versículo 36 e 37, que diz assim: Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Irmãos, eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Eu tinha feito um esboço para resumir meu testemunho, mas eu perdi. Eu creio que Deus quer que eu testemunho sem um esboço mesmo. Irmãos, quando eu estava ali no Brasil, antes de vir para o Japão, uns 2, 3 meses antes, o Senhor usou um vaso para falar comigo. Falou: irmã, eu tive um sonho esta noite com você. E o Senhor me mostrou que você tinha uma enfermidade no seu ventre. E qual essa enfermidade te impediria de ter filhos? E eu tremi, eu falei: meu Deus, mas eu não sei de nada disso. E ela falou: e você vai ter um filho varão. O Senhor me mostra que Ele vai te curar e você vai ter um filho varão. Amém. Na hora eu temi demais. Eu falei: Jesus, eu não sei qual é a prova que eu vou passar, mas que o Senhor venha me capacitar para passar. Porque quando Deus fala que nós vamos passar pela prova, irmãos, nós tememos. Porque nós somos carne, mas colocamos diante de Deus, o Senhor nos dá graça. Quando eu cheguei no Japão, a primeira vez que eu pisei em pé aqui na igreja, Avivamento da Fé, o Senhor já usou o vaso para falar comigo. Falou: filha, você tem uma enfermidade no seu ventre e hoje eu estou te curando. E eu não sabia, irmãos, que eu tinha essa enfermidade, mas foi uma confirmação para dizer, para confirmar o que foi dito ali no Brasil. E ali eu recebi a minha cura. E por outra vez o Senhor usou também outro vaso para falar comigo, dizendo que estava expelindo do meu corpo essa enfermidade e que eu teria filhos, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, acho que um mês depois, até confirmou, porque a irmã Denise falou que o corpo dela expeliu. O Senhor expeliu essa doença dela. E realmente, depois de um mês, eu senti, o meu corpo expeliu a enfermidade. E eu glorifiquei, depois de um mês eu estava grávida do meu filho. Então eu glorifiquei muito o nome do Senhor, porque tudo foi confirmação de Deus. Irmãos, eu não questiono, nos primeiros momentos que eu passei pela prova, eu questionei a Deus, falei assim: Deus, mas o Senhor falou que o Senhor iria me curar. O Senhor falou que o Senhor me curou. Eu vi, Senhor, com os meus olhos essa enfermidade expelir do meu corpo. Por que eu estou passando por tudo isso? E ali o Senhor já me deu o primeiro livramento de aborto, né, irmãos? Teve uma sexta-feira que eu estava muito mal mesmo. E ali começou a dar hemorragia, a hemorragia não parava mais. E ali eu clamei tanto ao Senhor Jesus, irmãos, tanto. Eu falei: Jesus, esse é o filho da promessa na minha vida. Eu não aceito Satanás tirar esse filho de mim. Eu não aceito. Porque por 2 noites, irmãos, eu senti a presença do inimigo. E nessas 2 noites que eu senti a presença dele, eu tive duas vezes sonhei que estava perdendo meu filho. E nesse primeiro dia o Senhor me deu ali a vitória. Eu fiquei da madrugada inteirinha até no outro dia, meio-dia, tem irmãos que é de prova disso, sem saber se meu filho estava vivo. Porque eu tenho muita hemorragia. E quando a enfermeira colocou o som para ouvir o coração dele, mas eu glorifiquei tanto a Deus na frente deles, porque eu falei: Jesus, tu és fiel. E passar disso, continuei mal, continuei a gravidez inteira de repouso. Os irmãos lembram disso, né? E passei mal de novo, vim uma vez no culto, já no outro dia passei mal de novo, tive que ser internada ali em Comac, porque eu transferi meu tratamento para lá. E ali, irmãos, eu também passei por muita prova, foi um mês de muita prova, e qual eu clamava ao Senhor, eu falava: Jesus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu questionava muito a Deus, irmãos, por que eu estava passando por aquela prova de fogo? Mas ali o Senhor usava vidas para ir me visitar naquele lugar. Sabe, eu pude sentir o amor da igreja, eu pude sentir o amor de Deus através dos irmãos naquele lugar. Sabe, vidas apareciam ali para me dar uma palavra de consolo. Até um dia teve 2 irmãs que foram me visitar com a palavra que Deus era fiel. Até a Tati louvou o hino para mim, já que Deus mandou louvar esse hino para você. Deus é fiel, confia. E à noite o Senhor confirmou através de um outro pastor que foi me visitar que Deus era fiel. Então, irmãos, ali, depois de ter passado ali em Comac, teve um dia que eu fiquei muito mal. Quase a enfermeira falou: sua bolsa se rompeu. A bolsa, você vai ter seu filho hoje. E eu estava de 5 meses. Na época, né? Era 22 semanas. E na hora, assim, naquele dia eu temi tanto. Eu falei: Jesus, eu não sei mais o que vai acontecer, mas eu entrego a minha vida a Ti. E eu fui transferida aqui para Nagoya, no Hospital da Cruz Vermelha.
E ali também eu passei por muita prova, foi mais um mês de muita prova, qual o Senhor me amassou em muitas áreas da minha vida, o qual eu pude dar valor. E muitas pessoas, muitas vezes, você não dá valor quando uma pessoa está internada, irmãos. É tão bom receber uma visita, é tão bom você ouvir uma palavra de amor naquela hora, sabe? E por 5 vezes eu fui para a sala de cirurgia. E o médico falava, não, volta para o quarto. Vamos esperar mais um pouco, não está na hora de nascer. E minha bolsa não tinha se rompido. Até teve um dia que eu estava passando por tanta prova naquele lugar, tanta angústia no meu coração, que eu falei, Jesus, se for para essa criança sofrer, se for para mim continuar sofrendo, eu estou insistindo contigo porque eu quero esse filho, mas eu entrego para ti hoje. Se for para ele nascer, Jesus, se o Senhor quiser levar ele para ti, porque ele é teu, não é meu, o Senhor leva. E comecei a louvar o hino da harpa que fala, ó mestre, o mar se revolta, que fala que as ondas do mar se revoltam, mas o Senhor, ele atende ao mandar, as ondas atendem ao mandar do Senhor e tudo atende ao mandar de Jesus, porque ele é fiel. Irmãos, depois daquele momento que eu louvei aquele louvor, o médico falou, não, volta de novo. Até que chegou às 26 semanas, por isso que o Senhor falou comigo nesta palavra. Eu recebi, porque eu tive meu filho de 6 meses, como Isabel, que estava no 6º mês, e que para Deus nada era impossível. E eu me entreguei nas mãos do Senhor. Mas, irmãos, no fundo do meu coração ainda tinha dúvidas, irmãos. Eu ainda falava, Jesus, mas o Senhor vai fazer um milagre realmente? Até meu esposo chegava lá, amor, comprei roupa pro nenê. Eu falei assim, amor, você tem noção do que é 26 semanas de uma gravidez? É quase impossível. O médico falou que é 50% de vida. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor, porque algo dentro de mim também falava, tinha uma confiança, uma paz que excedia todo entendimento. E um dia antes do meu parto, o Senhor levou ali a missionária, e Deus falou muito comigo, através da vida dela em profecia, irmãos, foi incrível, porque no hospital, né, as visitas costumam falar mais baixo, assim, ter cautela na oração, mas aquele dia Deus tomou a gente de uma maneira tão grande. Ali as irmãs que estavam comigo, e o Senhor falou pra mim que eu não só ouviria, mas eu veria do milagre que Ele iria fazer na minha vida. E no outro dia, já passei a madrugada inteira na sala de cirurgia, e no outro dia já aconteceu o parto, às 4 horas da tarde. E um pouco antes, irmãos, eu falei, Jesus, eu tô passando pelo vale da sombra da morte. Porque a anestesista, ela falou tanta coisa que eu temi. Até a Jéssica estava traduzindo no dia, e ela nem queria traduzir pra mim, ela olhava pra mim com medo, sabe? Porque ela falava, é muito de risco, ela tá correndo muito risco de vida. Eu olhava pro meu esposo, olhava pra minha barriga, eu falava, Jesus, como é ruim você se sentir no vale da sombra da morte. Mas neste momento, Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu sei que Tu és fiel para me livrar daqui, mas se o Senhor quiser me levar, que eu acorde num lugar maravilhoso, eu não quero padecer, Jesus. E ali o Senhor me deu vitória, irmãos. Eu passei todo dia quando eu acordei. Você não acreditava, eu só queria saber onde estava meu filho. Quando eu fui ver ele, irmãos, como eu sofri. Foi uma semana, eu achei que ia entrar em depressão, mas Deus foi tão fiel, porque eu creio que foi as orações dos irmãos que me sustentou. Deus ouviu a intercessão. E ali foi tremendo o que Deus fez na vida do meu filho, dia após dia. Os médicos falaram que não, em uma semana era pra ficar em espera, porque nada funcionava, irmãos. Foi só a misericórdia de Deus. Foi quando a igreja entrou em jejum e oração pela minha vida. Por isso, irmãos, quando Deus mandar você fazer jejum e oração por uma vida, faça, porque Deus vai te honrar. Eu estou contando esse testemunho para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele fez isso na minha vida. E hoje meu filho está aqui, ele está bem, ele está forte. Cada dia eu vejo milagre na vida